sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, na aula de hoje, ainda prosseguindo aí com o assunto sobre semelhança de triângulo, trouxe uma questão aqui contextualizada com o concurso aqui do Colégio Naval, do ano de 1980, tá? Bom, ele diz o seguinte: a razão entre as áreas de dois círculos tangentes exteriores dá 9, e a soma dos comprimentos das circunferências é 8π. Bom, ele está falando de dois círculos, então a gente vai ter que construir dois círculos. Note que não é uma questão que já vem a figura construída. A gente tem que construir base na interpretação que tivermos. Então tem que ser uma interpretação cirúrgica para a gente desenhar de forma correta, porque senão a gente já perde a questão. Então vamos lá. Então ele fala de razão entre áreas, dois círculos. Então eu sei que a área da circunferência é πr², tu tem que saber. Então tu vai relacionar o raio de uma πr² com uma e o outro raio ao quadrado. E essa divisão dá 9. Então isso já é uma interpretação. E a soma dos comprimentos das circunferências. Ele está dizendo que a soma do comprimento da circunferência com a primeira e com a segunda dá 8π. Então perceba que a gente vai montar um sistema que a gente vai relacionar os dois raios. Vamos supor que a gente pegue o raio da primeira e da segunda, tá? Então o que eu quero que você entenda primeiro é o seguinte, tá? Se ele está dizendo que antes da gente construir, vamos interpretar o que ele está dizendo. A razão entre as áreas. Se é razão, eu tenho o quê? Uma fração, tá? Entre as áreas de dois círculos. A área do primeiro círculo eu vou chamar R1, tá? Então, πr1 ao quadrado está para πr2 ao quadrado, assim como 9 está para 1. Por quê? Ele está dizendo que a razão entre as áreas é 9. Isso quer dizer o seguinte: como o resultado deu positivo, deu maior que 1, isso com certeza eu tenho que afirmar que dentro disso aqui eu tenho o raio 1, o primeiro raio, é maior que o segundo raio. Ou seja, a circunferência, a primeira circunferência que eu construí aqui, ela vai ter que ter um raio maior do que a última aqui, a segunda aqui, tá? Bom, primeira coisa, quando eu fizer isso aqui, vai cortar π com π, e propriedade das frações, como o R1 está ao quadrado e o R2 também está ao quadrado, eu posso dizer que a razão entre esses raios está ao quadrado também, que é igual a 9. Portanto, o R1 está para R2, assim como é igual a raiz de 9, que é 3. Ah, professor, então, espera aí. Então, o R1, o primeiro raio, ele é 3 vezes o segundo raio. Isso aqui não é R², é R2. É, exatamente isso. Então, primeira relação que eles têm. O primeiro raio é 3 vezes maior que o segundo raio. Tá. Vamos para a segunda parte do problema. Ele diz que a soma dos comprimentos da circunferência. Bom, comprimento da circunferência, 2πr. Então, 2πr1, porque eu estou trabalhando com o primeiro raio. Mas se eu somar com o comprimento da circunferência do segundo raio, 2πrzinho, 2, isso tudo vai ter que ser igual a 8. Opa, peraí, eu posso colocar o 2π em evidência. Se eu puser o 2π em evidência, vai ficar R1 mais R2 é igual a quanto? 8. 8π, né? 8π. Então aqui, π. Eu posso dividir tudo por quanto? Por 2π. Primeiro eu posso cortar o π com π. Na verdade estou dividindo pelo π. E eu posso dividir isso aqui por 2, dá 1, isso aqui por 2 dá 4. Ou seja, olha só que interessante, eu tenho aqui R1 mais R2 é igual a 4, e eu tenho que R1 é 3 vezes R2. Opa, eu tenho um sisteminha, certo? Eu tenho um sisteminha, aqui eu vou achar o valor do raio. Por quê? Vamos fazer por substituição. O R1, o primeiro raio, ele é 3 vezes o segundo. Então vou substituir aqui na primeira. Então, substituindo esse aqui em cima, eu tenho 3R2 mais R2, que é igual a quanto? 4.
Portanto, eu tenho que 4R2 é igual a quanto? 4. Logo, o raio da segunda é 1. Mas se o raio da segunda é 1 e um é o triplo do outro, isso quer dizer que o primeiro raio é quanto? O primeiro raio é 3. Opa, então quando a gente construir a nossa figura, a gente já vai colocar o raio igual a 3, o primeiro, e o segundo raio igual a 1. Então estamos indo bem. Agora ele diz o seguinte, agora a parte de construção geométrica aqui. Ele está dizendo uma tangente comum aos dois círculos. Então vamos fazer um esboço aqui. Eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho aqui outra circunferência. Primeiro, essas circunferências elas são tangentes aqui exteriores. Por que elas são tangentes exteriores? Porque elas estão aqui externas e elas, se são tangentes, elas têm um ponto em comum. Elas estão se tangenciando nesse ponto aqui. E por que ela é tangente exterior? Porque ela está externa. Se fosse assim, ó, assim, ó, e eu tiver um ponto de tangência aqui, essa aqui são duas circunferências tangentes interiores. Por quê? Porque uma está dentro da outra. E aqui são tangentes exteriores. E ele diz, né, que essas tangentes aqui, ó, uma tangente comum aos dois círculos, tá? Então, se é comum aos dois círculos, se fosse assim a tangente interior, qual é a tangente que é comum aos dois círculos? Essa daqui. Essa tangente aqui, ela tá bem no ponto de contato de uma circunferência com a outra, de tangência de uma circunferência a outra. Eu posso dizer que essa tangente aqui é tangente à circunferência grande e tangente à circunferência pequena. O meu desenho é assim? Não. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, corta a reta que contém os dois centros, falta um S, no ponto exterior P. Ou seja, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, ele é tangente aqui, ele não é exterior. Agora esse ponto aqui sim, né? Esse ponto aqui, ele está tangenciando, como ele está falando, uma tangente comum, aqui ó, uma tangente comum aos dois círculos. Corta a reta que contém os dois centros no ponto exterior P. Esse ponto é um ponto exterior P. E eu tenho uma tangente comum aos dois círculos. Essa tangência aqui tangencia nesse ponto e essa outra tangente tangencia nesse ponto. E o ponto P é externo. E ele está dizendo o que? Os dois centros no ponto exterior P. Tá? Então, a figura não é essa, a figura é essa. Então vamos construir essa figura. E aí ele está dizendo assim, ó, que está a uma distância, ele está dizendo, corta a reta que contém os dois centros no ponto P, esse ponto aqui. E está a uma distância do centro do círculo maior. Quem é o centro do círculo maior? Esse aqui. Então ele quer saber o quê? Essa distância aqui, ó. Essa distância. A menor distância é sempre o quê? Uma reta perpendicular. E a gente sabe que o raio é perpendicular até o ponto de contato, de tangência. Isso tudo está o quê? Alinhado com o diâmetro. Então eu quero a distância. Então é essa distância aqui, tá? Exatamente esses pontos, os centros da circunferência e esses pontos são colineares. Estão na mesma linha, tá? Até porque aqui forma 90 graus. Essa é a menor distância. Então ele quer saber essa distância daqui para cá. Tá bom? Bom, feita essa interpretação, agora vamos construir a nossa figura. Tá? O exercício ele não é difícil, mas ele tem que você não pode vacilar aqui na construção. Então vamos aqui desenhar aqui uma reta, uma circunferência maior. E aqui a gente vai desenhar aqui uma circunferência menorzinha, porque uma é o triplo da outra, né? Tá? Bom, esse ponto aqui é o ponto que está o quê? Externo, é o ponto P, que vai o quê? Ser tangente comum ali. Então vamos desenhar essa tangente comum, tá?
Então essa aqui está tangenciando aqui, ó. Eu poderia até desenhar uma tangente aqui, uma circunferência aqui menor, né? Para poder a gente chegar e ter uma construção mais fidedigna aqui, mas tudo bem. Bom, esse ponto aqui é o ponto P, tá? Então aqui, ó, vou ligar esse ponto P até os centros dessas circunferências. E, como eu já falei, eles são colineares por conta que eu tenho aqui, né, tangentes aqui, essas circunferências são tangentes, e aqui é perpendicular, aqui é perpendicular. Então esses pontos são, né, colineares. Os centros da circunferência, vou chamar esse centro aqui de O1, esse centro aqui de O2. Então O1, O2 e P são colineares, tá? Bom, construímos. Bom, a gente sabe por propriedade, né? Isso aqui é até interessante a gente entender, né, o porquê que essa propriedade. Por exemplo, eu tenho aqui, né, uma corda, vou desenhar aqui esse diâmetro aqui, né, AB, né, essa corda como diâmetro. Se é diâmetro, né, eu posso colocar aqui uma tangente, tá? Esse ângulo aqui, ângulo formado por uma corda e uma tangente, ele se chama ângulo de segmento. Ângulo de segmento. E o ângulo de segmento, ele vale a metade do arco que ele está vendo. Ora, olha só que interessante. Isso aqui é um diâmetro. Lembra? Arco capaz? Qualquer triângulo que eu construir aqui vai ser sempre o quê? Retângulo, porque eu tenho esse arco aqui AB que vale 180, então aqui vai ser um ângulo escrito, vale 90. Então, esse arco aqui vale quanto? 180, certo? E esse ângulo aqui, o ângulo de segmento, chamar de X, ele vale a metade do arco que ele está vendo. Ou seja, ele está vendo o arco AB. Então ele está vendo o quê? É 180 dividido por 2. Logo, isso daqui é o quê? 90 graus. Então toda vez que você tiver uma tangente, o diâmetro ou o raio é sempre perpendicular na tangente, naquele ponto de tangência aqui. Ou seja, isso quer dizer que eu posso pegar aqui o meu raio da circunferência maior e até esse ponto de tangência, vamos supor que esse ponto de tangência aqui é A, esse ponto de tangência aqui é B. Eu posso afiançar, você aqui forma um ângulo de 90 graus. Da mesma forma, analogamente, se eu ligar aqui, vai formar também 90 graus, tá? Bom, eu já sei que o raio da primeira é 3. Então aqui é 3. O raio da segunda é 1, tá? Bom, olha só. Daqui até aqui. Isso aqui é quanto? É o raio, 3. Isso aqui é o quê? É o raio, 1. Isso aqui também é raio 1. Então daqui para cá, vou chamar aqui esse ponto aqui de T. Você concorda que O1T vale o quê? 3 mais 2, 5, certo? E agora vou chamar o PT, aqui vou chamar de X, tá? E olha o seguinte, olha que interessante. Vou apagar ali, né? Olha que interessante. Eu tenho esse triângulo aqui, AO1 e P, triângulo retângulo. E eu também tenho o triângulo retângulo BPO2. Bom, se os dois são triângulos retângulos, eu já tenho um ângulo comum, que é um ângulo de 90 graus. Se eu achar mais um ângulo comum, eu consigo caracterizar que esses dois triângulos são semelhantes, no caso, o ângulo-ângulo. Então eu tenho que ir em busca de mais um ângulo comum aos dois triângulos. E outra coisa também, né? Isso aqui, como está 90 graus, paralelo. Lembra? Paralelou, semelhançou? Tem paralela, pode desconfiar que tem semelhança. Esse ângulo que aqui, ó, o ângulo formado pelas essas duas secantes, né? Pela essa tangente, por essa secante, ele é um ângulo que eu coloquei ele de abóbora, pontinha abóbora. Veja bem se ele não é comum a esse triângulo e a esse triângulo todo. E outra coisa, como isso aqui é paralelo a isso,
eu também poderia, com toda tranquilidade, te dizer que esse ângulo aqui, que é o ângulo central, é igual a esse outro ângulo central aqui. Tá? Bem tranquilo. Bom, com isso, acabou, né? A gente já pode inferir com isso que o triângulo, vamos lá, vamos chamar aqui o triângulo ABC, o triângulo AO1P, o grandão A1P, ele é semelhante ao triângulo que BO2P. BO2P. Se eles são semelhantes, eles carregam consigo razões de semelhança, né? Constante de proporcionalidade. Bom, eu estou a fim de encontrar o quê? O que eu quero, na verdade, é o O1, a distância do P daqui até o O1. Esse é o que eu quero descobrir. Só que veja bem, para eu descobrir isso, eu preciso descobrir esse pedacinho que eu chamei de x. Por quê? Aqui é 3, aqui é 1, aqui é 1. Então, o O1T, né? Você concorda que o PO1 ele é a mesma coisa que o O1T mais o segmento PT? Sim? Então é esse pedaço, que é o O1T, mais esse pedaço PT. Só que o O1T eu já tenho. E vale quanto? Vale 5. E o PT eu chamei de quê? De x. Então, se eu achar o valor de x, eu acho o valor dessa questão aqui. Aqui eu poderia já, como é múltipla escolha, vocês têm que ter essa maldade. Olha aqui. Como eu sei que x é um tamanho, se é um tamanho vale maior que zero, né? Eu posso dizer que o tamanho que eu quero é o PO1, ele vale maior que 5, porque é 5 mais x. Então, não é a primeira, não pode ser C, não pode ser D. Então, só pode ser B ou E. E aí a gente não vai chutar. Vamos usar aqui, realmente, achar isso aqui, tá? Bom, vamos lá. Eu chamei primeiro o triângulo grandão. Oposto ao triângulo grandão ao ângulo de abóbora. É esse cateto 3. Oposto ao ângulo pequenininho de abóbora, é esse cateto 1. Ao lado pequenininho. Bom, agora vamos em relação ao ângulo de 90 graus. Ao ângulo de 90 graus de um triângulo grandão, eu tenho o quê? É o próprio PO1, que é o que eu quero descobrir. 5 mais x. Está para a hipotenusa do pequenininho, que é o quê? X mais 1. Acabou. Multiplica cruzado aqui. Multiplica no cruzado, eu tenho que x mais 5 é igual a 3x mais 3. Passo o x para o outro lado, 2x. Passo o 3 para cá, 5 menos 3, 2. Opa, x é igual a 1. Se o x é igual a 1, isso quer dizer que o PO1, essa distância, é exatamente 6. 5 mais 1. E eu encontro essa resposta na letra E. Então, questão tranquila que você tem que ter os cuidados. Tem que saber a área da circunferência, comprimento da circunferência, matéria do 9º ano. Né? Sisteminha, matéria lá do 8º ano. Relação de semelhança, semelhança de triângulo, matéria do 9º ano. Ângulo, aqui, circunferências interiores, circunferências exteriores, tangentes interiores, tangentes exteriores. Isso também é matéria do 9º ano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.